Bom dia a todos. Estamos aqui para a realização de uma sessão de julgamento de recursos ordinários no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Eu registro a presença dos ministros Caetano Cuervo Lopumo, Wilson Pereira Júnior. Agradeço a presença de ambos, para podermos realizar o julgamento. Registro também a presença dos advogados que integram a representação processual dos demandantes e dos demandados nas respectivas ações, a equipe 242, composta pelos doutores Milena Mota e Brennon Souza, e a equipe 147, composta pelos doutores Vanessa Cristina e Lucas Rafael. Cumprimento a todos e, sem maiores delongas, para podermos aproveitar o nosso tempo, eu, então, transmito a palavra à equipe 242 para que possa fazer a sua sustentação oral a partir de agora, no prazo regimental. Com a palavra, então, a equipe 242. Excelentíssimos senhores ministros da Corte, agradeço ao presidente pela transmissão da palavra, eminente relatora, figurar com o cumprimento dos demais membros dessa Corte e advogado da parte contrária adversa. Bom dia. Como mencionado, meu nome é Breno e pelos próximos minutos aduziremos fundamentos no tocante às questões preliminares e de méritos para provimento do recurso ordinário manejado por Carlos Cunha Marcos Rocha, Partido Comunista. E em ato contínuo, o desprovimento do recurso ordinário manejado pelo senhor João Silva e José Silva. Excelência, inicio primeiro a palavra abordando o interesse recursal do presente recurso ordinário que perfaz a necessidade de reconhecimento nos termos do artigo 36, parágrafo 3º, e o qual não foi reconhecido na condenação das eleições, da Lei das Eleições, a possibilidade da condenação de João Silva e de José Silva ao pagamento de multa por irregularidade inequívoca de campanha antecipada. O presente recurso ordinário ele se faz necessário também em virtude da necessidade de reconhecimento da fraude dos gastos pré-eleitorais e eleitorais, bem como abuso de poder religioso, que será supervenientemente tratado pela doutora Milena. Ressalta-se ainda a complementação argumentativa no tocante à procedência da condenação, que reconheceu a cassação dos mandatos de João Silva e José Silva, bem como a decretação de inelegibilidade para ambos durante 8 anos. Em relação à reunião das ações, Excelência, cabe suscitar que se faz correta, tendo em vista que o julgamento em separado poderia ensejar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, como versa o Código de Processo Civil em seu artigo 55, parágrafo 3º. Se dá por correta tal reunião também em virtude da duração razoável do processo e da economia processual. Não bastasse tal aplicação supletiva do Código de Processo Civil, a própria legislação eleitoral ela conta com um dispositivo específico expresso acerca das reuniões das ações, que dispõe, que é, no caso, o artigo 96b da Lei das Eleições. Versa esse artigo, Excelência, que serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato. Diferentemente do Código de Processo Civil, ao estabelecer critérios mais exigentes para fins de reconhecimento da continência do artigo 56 do Código de Processo Civil, a legislação eleitoral ela exige tão somente a identidade de fatos abordados nas demandas, e não necessariamente cumulativamente uma identidade de causa de pedido e dos pedidos. Há de se mencionar que o Tribunal Superior Eleitoral ele já relativizou essa identidade fática, recomendando a reunião dos feitos que abordem fatos idênticos ou similares, ou seja, dando uma flexibilidade ao caput do artigo mencionado, como no presente caso, em que a AIG e a AIME possuem diversos pontos de conexão, notadamente relacionados ao abuso de poder econômico, de pré-campanha, por exemplo, aos gastos de pré-campanha, por exemplo. Excelência, é necessário abordar ainda que, em eventual argumentação de inexistência de interseção fática entre as AIS ou a AIME, o próprio Código de Processo Civil ele admite a tramitação conjunta das ações pelo mero risco das decisões conflitantes, mesmo que não haja efetiva conexão entre elas. Fundamento que já ressoa na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral em agravo regimental de recurso especial número 153 do Pará, cujo relator era o ministro Henrique Neves da Silva. Nesse mesmo sentido, se direciona a lição de Luiz Fernando Casagrande Pereira, que versa que a igualdade de fato aludida no dispositivo do artigo 96b da Lei 9.504 deve ser interpretada à luz do Código de Processo Civil, considerando o risco e também consoante ao entendimento do STJ no tocante ao simples risco das decisões conflitantes.
Em sede preliminar, Excelência, é imprescindível abordar sobre a inexistência de litisconsórcio passivo. As condutas ensejadoras de abuso de poder econômico e abuso de poder religioso não exigem formação de litisconsórcio passivo necessário entre o beneficiado e a pessoa que contribuiu para a prática do evento ilícito, em razão do dispositivo do artigo 114 do Código de Processo Civil, que trata sobre a citação. Registra-se o equívoco do recorrido ao exigir a integração do senhor Pedro Almeida, gerente do restaurante, ao polo passivo da AGE. É que esse, enquanto gerente do restaurante, ele é mero mandatário do candidato no estabelecimento. Aqui, à luz da pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, dispensa a formação do litisconsórcio passivo necessário em razão do abuso de poder econômico, conforme decidiu o Tribunal Regional no recurso especial número 323/72 do Rio Grande do Sul. Há de se mencionar também, Excelência, que a súmula número 38 do TSE parte do direito constitucionalmente garantido de ampla defesa e contraditório, o que for observado cautelosamente no caso que se está a julgar. É que o vice-mandatário ele foi regularmente citado na ação de impugnação de mandato eletivo, que tramitou conjuntamente com as AIDs, compartilhando, portanto, com o titular os mesmos procuradores, conhecendo os mesmos saneamentos do processo, acompanhando a mesma instrução processual, inclusive apresentando alegações final. Portanto, Excelência, atingiu-se a finalidade do ato de citação, porque houve a integração superveniente do vice-governador ao contraditório, acertando, portanto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ao não pronunciar qualquer nulidade ante a ausência de prejuízo em homenagem ao artigo 219 do Código Eleitoral, cumulado com o artigo 239, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Nesse sentido, há de se mencionar como exemplo o agravo regimental em recurso especial número 9309 da Bahia, do relator ministro Luiz Roberto. O recorrente, Carlos Cunha, outro recorrido também, apresentou uma ação de investigação judicial eleitoral no dia 23 de setembro de 2022, antes do registro da candidatura dos irmãos Silvas, o que eventualmente pode gerar certa discussão. O posicionamento, entretanto, mais aceitável, segundo Zílio Rodrigues e Alvin Frederico, adotados por esse defensor, e que é o assumido por Marlos Reis e Francisco Disseu Barros, é de que a partir do momento que o indivíduo tem atitudes de candidatos, é possível sim a verificação de ilícitos eleitorais. Há de se mencionar também o entendimento de que o registro, todavia, convola a relevância jurídica eleitoral das condutas anteriores. Claro, fica à vontade. Sim, pode ficar à vontade. O senhor está muito bem, doutor Breno. Até me senti quase constrangido de lhe interromper, não, mas em virtude da aproximação do final da sua fala, há um assunto que me deixou um pouco... que me gerou uma certa dúvida, doutor Breno. Eu gostaria de saber se o senhor pretende também obter aqui, nesta AIGE, nesta AIME, multa por propaganda antecipada. O senhor também tem esse objetivo no recurso, doutor Breno? Sim, Excelência. Como mencionado anteriormente, essa possibilidade de aplicabilidade de multa, ele está previsto especificamente no artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que é o interesse recursal, como foi mencionado no início da sustentação oral. Tendo em vista a resposta, e espero que tenha sido sanada a dúvida, eu gostaria de iniciar agora, tendo em vista a prolação de tempo, eu gostaria de pedir o acréscimo de 1 minuto para falar sobre o ajuizamento da investigação eleitoral. Excelência, posso continuar? Com acréscimo de 1 minuto, em virtude da pergunta? Doutor Guilherme, presidente, lhe autorizou. Já autorizou? O recorrente recorrido, Carlos Cunha, ele apresentou, portanto, uma ação de investigação judicial eleitoral em 23 de setembro de 2022, antes do registro da candidatura do irmão Silva. Como já mencionado, apesar do reconhecimento incomum da propositura da AIGE, neste caso, foi adequada considerando um intervalo de tempo, uma vez que ela foi proposta em 1º de outubro de 2022 e o mesmo se candidatou em 25 de setembro de 2022. Após a reunião das demandas, foi realizada a audiência de instrução, que ocorreu no mês de fevereiro e março de 2023, sendo incabível a consideração de prejuízo aos mesmos. Portanto, Excelência, a ação começou a surtir seus primeiros efeitos em face de um candidato com existência jurídica e dentro de um processo com validade formal. Não houve dano ao processo ou às partes que justifiquem a nulidade da decisão, muito menos demonstração de efetivo prejuízo, como já mencionado, porque houve participação na audiência de instrução. Portanto, pelas circunstâncias fáticas, os efeitos da ação eles devem ser aproveitados, pois que a candidatura era evidente e não deve ser interpretada como liturgia.
Nesse sentido, disposto, Excelência, passo a palavra para a doutora Milena, representante dos recorrentes, para conduzir questões ainda pertinentes ao processo, aos quais ensejam presente recurso ordinário. Bom dia. Cumprimento ao excelentíssimo senhor presidente e demais ministros julgadores dessa sessão, além dos meus colegas advogados que essa tribuna também sustentam. Me apresento na condição de advogada de Carlos Cunha, Marcos Rocha, Partido Comunista, juntamente com o meu colega Dr. Breno. A minha parte se cingirá à análise do mérito das demandas. Para isso, o objetivo dessa sustentação é atacar quaisquer defesas por parte dos irmãos Silvas que possam argumentar pela reforma da decisão que cassou os mandatos de maneira acertada, além da análise da possibilidade de imposição de multa que não constou na sentença da Corte Regional. O entendimento consignado pelo juiz Ocó foi acertado na medida em que, primeiramente, houve o reconhecimento da propaganda antecipada, em razão da atuação massiva dos irmãos na divulgação de suas pré-campanhas, eis que para tal basta que ocorra qualquer meio que leve ao conhecimento do eleitorado a candidatura, ainda que de forma dissimulada, podendo ocorrer de forma expressa ou subliminar, sendo que o pedido explícito de voto não é um requisito para sua caracterização. O segundo ponto é que a Corte Regional entendeu que houve o abuso de poder econômico em razão de os candidatos gastarem juntos R$8.000 acima do limite previsto na legislação brasileira, constatado no relatório do Ministério Público. Além disso, os irmãos gastaram somente no período de pré-campanha o equivalente ao dobro de todo o gasto eleitoral, no período eleitoral, o que é um total desrespeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, nesse ponto, concluímos que todas as condutas indicadas constituem um abuso que ocorreram em virtude da utilização de um poderio econômico e patrimonial dos candidatos e da posição de suas famílias no estado do Paraná, de modo a favorecer as suas campanhas, afetando diretamente o equilíbrio e as isonomias que as normas eleitorais garantem a todos os concorrentes, e restando, portanto, o abuso de poder econômico devidamente caracterizado. Por fim, a Corte Regional entendeu que houve o uso indevido dos meios de comunicação, em virtude da disseminação de notícias em massas que tornou os candidatos beneficiários da conduta praticada, que nesse ponto, tem a capacidade de influir diretamente no resultado do pleito. Além disso, uma das rádios pertencente à família Silva realizou 4 entrevistas a mais com o candidato João Silva, o qual totalizou 60 minutos a mais do que os seus concorrentes. Houve aqui um tratamento diferenciado ao candidato João Silva por parte da emissora de sua própria família. Entretanto, existem também alguns outros pontos que essa decisão não abrangeu e que também merecem atenção. O primeiro é no que diz respeito às gravações ambientais reconhecidas como ilícitas pelos juízos. Excelências, o entendimento consolidado é pela licitude da gravação ambiental como regra pelos tribunais eleitorais. A licitude dessa gravação é a praxe das cortes. Um exemplo é o recurso especial eleitoral número 40.898, de relatoria do ministro Edson Fachin, que fixou a tese de que admite-se em regra como prova de ilícito eleitoral a gravação ambiental, sem a prévia autorização judicial, seja em ambiente público ou privado. Posta a licitude de tais provas, passa-se a análise dos ilícitos que delas derivam. Existem nos autos 2 gravações ambientais. A primeira demonstra que João Silva promoveu uma reunião com os funcionários do estabelecimento que é tido como patrão, prometendo que, caso fosse eleito, arranjaria cargos no governo para os funcionários que tivessem um melhor desempenho no restaurante pelo resto daquele ano. Uma outra gravação de outro funcionário evidencia que houve uma reunião particular com o gerente daquele restaurante que transmite aos funcionários uma ideia de que as coisas vão melhorar para quem ajudar o candidato. Nisso, os funcionários também garantem que conseguiriam arrumar alguns votos. Aqui, também temos que considerar que as gravações ocorreram em 20 de agosto de 2022, antes mesmo do registro da candidatura, que ocorreu quase que mais de um mês após. Então, aqui, além de ter essa questão de fora do período de campanha eleitoral, há ainda a captação ilícita de sufrágio, pois o candidato prometeu cargos no governo. Além dos fatos mencionados, houve também a realização, no dia 29 de setembro de 2022, de uma reunião no Centro Espírita Luz Divina de Curitiba, que contou com a participação de 200 eleitores, no qual o presidente desse instituto proferiu um discurso favorável aos candidatos João e José Silva que estavam ali presentes. Testemunha-se aqui, excelências, o abuso de poder religioso por parte dos candidatos. A doutrina explica que esse abuso de poder religioso oferece um perigo ao processo democrático porque força o voto de uma forma que não pode ser escolhido de forma livre e consciente, mas sim pressionado e influenciado por um discurso religioso que está incrustado numa forma de manipulação política, que, na verdade, sabemos que o objetivo é conquistar o apoio de fiéis utilizando-se da força do argumento religioso, em especial no tocante à fé.
Sabe-se que o abuso religioso não conta espaço junto ao abuso de poder econômico e político no ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, a falta de rastro regulatório próprio não pode servir de óbice para a punição de tais condutas. O abuso de poder em princípio, quando se utiliza de meios disponíveis, no caso, instrumentos religiosos, para inferir no resultado das eleições, o que perfeitamente se encaixa no caso. Por fim, já foi exposta anteriormente a caracterização do abuso de poder econômico, e nesse ponto demonstrou que houve a violação dos gastos da campanha eleitoral, o que enseja uma multa de 100% no valor ultrapassado, conforme artigo 6º da resolução número 23.607. Acho que alguém tem alguma pergunta? Sim, doutora Milena, muito rapidamente, se o senhor presidente me permite. Claro. Doutora Milena, em que pese um dos seus argumentos fortes no que se refere ao seu recurso venha do abuso do poder religioso, e Vossa Excelência tem agora, durante os seus 2 últimos minutos, mencionado a respeito, você poderia nos expressar, ao menos para a corte entender, aonde que o recurso quer chegar no que se refere ao abuso do poder religioso, a parte do discurso ou a parte da pregação em que menciona o determinado candidato? No caso, consta que o presidente do Centro Espírita Luz Divina proferiu um discurso favorável. É essa palavra que se utiliza. Então, entendemos que dessa forma, com esse discurso favorável aos candidatos, houve essa influência aos fiéis que constavam naquele culto. Eu tenho uma outra indagação, doutora Milena. Gostaria que a senhora, e se for o caso, doutor Breno, pudesse esclarecer, a respeito exatamente da questão das 2 gravações ambientais, sobre a validade ou não, e quais os fundamentos para, como a senhora bem observou, para se reconhecer a licitude e validade dessa prova, né? Eu gostaria que a senhora, se for o caso, doutor Breno, esclarecesse dentro do prazo. Tá certo. O entendimento jurisprudencial a respeito da gravação ambiental é no sentido de que, como regra, a gravação, quando se trata de um ilícito eleitoral, é lícita. Essa é a regra que os tribunais vêm adotando como prática. Seja em espaço público ou em espaço privado? Seja em espaço público, exatamente, em espaço público ou privado. Como foi me concedida a possibilidade de falar, eu gostaria de citar o julgado do STF, firmado no recurso especial número 583-937 do Rio de Janeiro, tema 237, em que ficou consolidada essa admissibilidade da licitude da gravação em ambientes privados ou ambiente público, sem qualquer decisão judicial que possibilite isso, ou até sem o conhecimento da parte contrária que estiver participando da reunião. Como foi pedido um entendimento, eu gostaria de citar esse julgado. Está ótimo. Como foi dada a oportunidade para ambos, enfim. Eu indago ao ministro Wilson, ministro Caetano, se há mais alguma outra dúvida, eu vou provocar no mesmo sentido, senhor presidente. Sim. Pois, pelo que eu vejo dos autos, a gravação, me parece, eu tenho dúvida, se foi feita por um dos interlocutores. Se alguém que fez parte daquele diálogo, que foi vítima da suposta cooptação, ou se foi um terceiro. Eu tive essas dúvidas nos autos, se puderem me esclarecer. Sim. Então, doutora Milena e doutor Breno, com a palavra para esclarecimento. Excelência, a gravação ambiental ela foi realizada dentro do restaurante, quando foi proposto possíveis cargos públicos em eventual boa atividade no restaurante por parte dos funcionários. Portanto, aconteceu em uma reunião dentro do restaurante, cujo, inclusive, foi estabelecido um termo de declaração por um dos funcionários e também realizada a gravação ambiental por um dos interlocutores com o senhor Pedro Almeida. Sim, sim. Ministro Wilson, tem alguma outra indagação? Senhor presidente e doutor Caetano, eu agradeço vossos apontamentos com relação à escuta ambiental, até porque é um tema que, no que se refere aos julgados do TSE e do STF, foi recentemente modificado, né?
enquanto pelos tribunais, pelos TREs afora, aí há sim muitas indagações, justamente no que traz o doutor Caetano, por quem o fez e depois, como fez o senhor presidente, aonde o fez, em ambiente público ou privado. Essas duas linhas, elas são tênues aí, e marcantes para o julgamento. Mas, se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, eu gostaria de voltar ao tema, porque o tribunal tem cada vez mais sido instado a se manifestar no que se refere ao abuso religioso e com a devida vênia aos dons advogados. Eu, ao menos pelo que percebi nos autos, eu não observei aonde se encontra a expressão, a espécie, ao partido ou ao candidato e a forma que foi feita. Eu precisava desse esclarecimento para tecer, que é um assunto que cada vez mais vai tomar conta da nossa corte, senhor presidente. Sim. Com a palavra, então, doutora Milena, doutor Breno. Bom, o que consta nos autos é que uma das gravações ambientais foi feita numa reunião que o candidato João estava fazendo, que também é corroborada com a prova testemunhal. E nesse segundo momento, foi uma reunião dentro do escritório com o gerente do restaurante. Então, foram nesses momentos e esses foram os interlocutores. O próprio João, que é tido como patrão dos funcionários, e o senhor Pedro Almeida, que é gerente do estabelecimento. Satisfeito, ministro Wilson? Estou satisfeito, senhor presidente. Tá ótimo. Gostaria apenas da extensão de 1 ou 2 minutos para concluir a minha sustentação. Só 1 minuto por força até porque Vossa Excelência já havia até mencionado que tinha encerrado a sua fala. Então, apenas é um só minuto. para concluir em relação aos pedidos, que faltou essa parte mesmo. Sim. Por favor. Tá certo. O último ponto que eu estava falando era em relação à aplicação de multa, e o que faltou dizer é que pode parecer que R$8.000 pareçam relativamente baixos, mas na verdade significa dizer que os candidatos conseguiram gastar não só 11 milhões, mais de 11 milhões de reais numa campanha, como conseguiram ultrapassá-los. Por fim, concluindo, eu gostaria apenas de lembrar que a cassação de mandatos ela é uma ferramenta da justiça eleitoral para manejo da própria ordem democrática, pois reestabelece a soberania popular, tendo em vista que ela foi violada. Como é exposto, é evidente que as condutas dos irmãos Silva são abusivas e merecem ser punidas, pois comprometeram a lisura do pleito eleitoral. Portanto, ante essa fundamentação, não há respaldo legal para o acolhimento das pretensões recursais da parte contrária, pelo que o que requer o não provimento desse recurso, mantendo-se a decisão proferida pelo Tribunal Regional que cassou os mandatos eletivos de José Silva e João Silva. Além disso, requer-se o provimento do presente recurso para reformar a decisão de forma parcial, no sentido de incluir a aplicação de multa. Muito obrigada, devolvo a palavra ao presidente. Nós que agradecemos, doutora Milena, doutor Breno, pelas 2 sustentações, pelas 2 falas. E, em seguida, imediatamente, vamos ouvir, então, os representantes processuais dos irmãos Silva, compreendendo a equipe 147, cujos doutores Lucas e Vanessa Cristina estão aptos a poderem iniciar as suas falas. Começando pelo doutor Lucas, a partir de agora, doutor. Bom dia, excelentíssimos. Bom dia, presidente. Bom dia, demais julgadores. Bom dia, colegas defensores. Hoje venho aqui por meio de recurso ordinário e sustentação oral, iniciando a minha fala atacando os fundamentos condenatórios usados na decisão do acórdão do TRE do Paraná. Insta a rememorar aqui, primeiramente, sobre o assunto da função da propaganda antecipada, que dentro dos autos fica evidente que, de fato, houve sim uma campanha intensiva dos candidatos na fase de pré-campanha e na campanha eleitoral, como é visível. Entretanto, Excelência, eu gostaria de atentar para o fato de que o artigo 36A da Lei 9.504 estabelece que, para que haja sim, ilícito eleitoral na pré-campanha, é necessário que haja o pedido explícito de votos, o que tão só não existiu, como até a sentença o acórdão, do TRE do Paraná, diz que afasta de fato que não houve o pedido explícito de votos, não estando materialmente as ações
dos candidatos em conflito com a lei. Dito isso, como pode ser cassado um mandato sobre um fato que sequer existiu? Não houve pedido explícito de votos e não está nos autos materializado o pedido explícito de votos. Superada a tese da propaganda antecipada, passamos agora a versar sobre o abuso de poder econômico. Consta nos autos que as devidas campanhas as devidas contas das campanhas foram aprovadas com ressalvas, e ao candidato João foi imposta a multa de R$ 8.000, que transgrediu do limite. A multa foi imposta no valor de R$ 3.000 à devolução do Tesouro Nacional. Contanto, Excelência, não há na legislação brasileira eleitoral a previsão de limite para valores gastos em pré-campanha. Ou seja, toda a pré-campanha correu, sim, dentro do esperado, visto que não há legislação eleitoral que impõe algum tipo de limite, e após a campanha, sim, correu os trâmites normais e foi aprovada as suas contas com ressalvas, sendo imposta a multa de R$ 3.000 à devolução ao Tesouro Nacional. E atentando ao fato de que a estimativa do Ministério Público agitada na ação que tramitou em conjunto foi produzida de forma completamente unilateral, não sendo permitido aos membros, aos réus, o seu inferir no mérito do documento, além de não ter sido feito nenhum tipo de perícia contábil. Então, a condenação se baseia em uma estimativa de gastos, não em um gasto quantitativo e não, de fato, limitado, não apresentado, e sim uma estimativa de gastos produzida unicamente pelo Ministério Público, que não dispõe de perícia contábil, não dispõe de contraditório e ampla defesa. Superada a tese do abuso de poder econômico, passamos agora a versar sobre o uso indevido dos meios de comunicação. Bom, Excelências, no estado do Paraná temos hoje mais de 8 milhões de eleitores aptos a votar. Cabe relembrar aqui também que os candidatos foram, respectivamente, o senhor José Silva foi o deputado federal mais votado do país. O João Silva foi eleito aqui no estado do Paraná governador do estado com 68% dos votos válidos, ou seja, 68% dos 8 milhões de eleitores. E aos autos são juntados exatos 15 prints de conversas que possivelmente podem ser de eleitores que praticaram o compartilhamento de notícias falsas em relação aos demais candidatos. Ou seja, Excelência, 8 milhões de eleitores votaram, mais em sua metade, de 68%, votaram em João e José Silva, que foi o deputado federal mais votado, e se caça seus mandatos com base em 15 conversas, não 15 mil, não 15 milhões, não 15, são 15 conversas de prints que correram na rede. Ou seja, altera a lisura do pleito, essas 15 mensagens, faria diferença entre 68% dos 8 milhões de eleitores que existem aqui no estado do Paraná? Bom, eu acredito que não, e por esse motivo eu reitero que é absurdo a cassação do mandato com base, primeiramente, no uso... Doutor Lucas, presidente. O ministro Caetano quer fazer uma intervenção, por favor. Por favor. Por favor, ministro. Eu, assim como no caminho da sua manifestação, tenho muita dificuldade em efetuar cassações em respeito ao princípio da soberania popular, mas nós temos regras, leis. Tem duas coisas que o senhor falou que me chamou a atenção, doutor Lucas. 3, na verdade, mas vou no mesmo ponto. Em primeiro lugar, o senhor falou que não há ausência de limite de gasto para pré-campanha. Eu lhe pergunto, então, se eu vejo uma confissão de que houve gasto em pré-campanha. Eu posso gastar o que eu quiser? Não há limite? O senhor está autorizando qualquer espécie de gasto em pré-campanha? Doutor Lucas, no mesmo sentido, me preocupou que o senhor disse que não houve pedido explícito de votos no 41A. Mas esse pedido ele não pode ser compreendido também dos fatos? Será que aqueles fatos, aquela forma como ocorreu a reunião, não poderia levar à compreensão da existência de um pedido? E, por fim, doutor Lucas, estou sendo maldoso com o senhor,
Isso tudo não nos levaria também à análise de gravidade dos fatos como item independente do número de eleitores e de votos? Ora, Excelência, começo a responder as questões. Em relação à primeira pergunta, que foi sobre o limite de gastos, de fato, não há na legislação brasileira limite de gastos. Sim, existem entendimentos do tribunal, só que são pautados em valores reais, não uma estimativa unilateral do Ministério Público ou de quem seja que acusa. Então, assim, ainda que seja passível de cabimento de cassação sobre esse aspecto, não existe prova material, não existe perícia contábil, não existe apuração dos valores gastos, existe uma estimativa do Ministério Público, que foi pautada justamente em estimativa de gastos. Agora, em relação ao sufrágio de votos ou a compra ou pedido de votos, o artigo 36A da Lei 9.504 é muito claro no que ele permite e o que ele não permite na fase de pré-campanha. E cabe aqui ressaltar que o pedido explícito de voto é o único elemento que pode ser usado na condenação sobre esse vértice, o que de fato não é razoável, porque não houve o pedido explícito de votos. Agora, o senhor querer, com todo respeito, trazer isso para a acumulação de todas essas atitudes é um pouco exagerado, porque os candidatos, de fato, impuseram-se uma campanha intensiva na pré-campanha e respeitaram a lei. Agora, assim, ainda assim que tenha respeitado a lei, é passível de cassação? Eu acredito que não. Cumpriu todos os pré-requisitos legislativos e tanto do artigo 36A quanto do valor de pré-campanha. Sanada a dúvida, senhor? Extremamente satisfeito. Pode prosseguir, doutor Lucas. Pode prosseguir. Bom, Vossa Excelência tem, acho que, mais 1 minuto apenas. Ok, Excelência. Bom, então me resta aqui pedir provimento ao recurso e repassar a palavra à minha colega Vanessa, doutora Vanessa. Sim. Bom dia, saúdo todos os presentes, bem como os excelentíssimos representantes da Corte, bem como meus colegas aqui presentes. Eu sou a Vanessa e hoje eu estou representando o José Silva e o João Silva. Iniciarei falando acerca da eficácia imediata e da execução imediata da decisão que decretou a cassação de mandato dos candidatos. Houve um pedido de tutela provisória de urgência, e aqui eu faço o pedido de revogação dessa tutela, bem como um pedido liminar de efeito suspensivo do presente recurso ordinário. Por bem, baseia-se a Justiça Eleitoral principalmente nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, todas as condutas praticadas pelos candidatos, seja em pré-campanha ou durante a campanha, deve ser analisado se há um desequilíbrio efetivo do pleito. Bem como o artigo 22, o inciso 16 da Lei Complementar 64, que foi alterado recentemente pela Lei da Ficha Limpa, trata sobre a gravidade das condutas que os candidatos tiveram. Portanto, aqui nós precisamos analisar que a condenação foi baseada, como já disse pelo meu colega, foi baseada em uma prova unilateral do Ministério Público, bem como, levando em conta que 68% dos eleitores, dos votos válidos do pleito foram para esses candidatos, há de se falar também da gravidade da manifestação do Lucas Souza, bem como do disparo de mensagens. Ora, é importante aqui dizer também que não há como os candidatos fazerem uma análise do que está sendo propagado pelos eleitores, até mesmo em respeito à manifestação da cidadania e liberdade de pensamento. E ainda que não haja a revogação da tutela, é importante dizer que não houve a cassação do vice-governador da chapa. Portanto, é incabível que seja assumido pelo presidente da Assembleia Legislativa o poder do Estado do Paraná, já que, apesar de constar no polo passivo da AIME, proposto pelo Partido Comunista, ele não foi em nenhum momento cassado. Portanto, não há necessidade dessa alternância de poder, bem como a realização de novas eleições. Sobre a captação ilícita de sufrágio, é importante aqui dizer que tal fundamento se baseia numa gravação ambiental. Diferentemente do exposto anteriormente, a gravação ambiental foi realizada somente na reunião privada com o gerente do restaurante. Então,
a questão da reunião realizada em conjunto com os funcionários, supostamente há o termo de testemunhas dizendo que ocorreu. Sobre essa gravação ambiental, e como também foi dito anteriormente, há uma tese firmada do Tribunal Superior de relatoria do ministro Edson Fachin, de que realmente, em regra, há licitude da gravação ambiental. Contudo, nesse mesmo julgado, fica consignado que deve ser analisado o caso concreto. Nesse caso, nós precisamos analisar o seguinte: essa gravação foi realizada por 2 pessoas terceiros ao pleito, portanto, nenhum deles era o candidato. Não há qualquer prova nos autos de que houve uma anuência ou que houve realmente um pedido dos candidatos para que fosse feito essa conversa. A conversa se iniciou por um eleitor de maneira totalmente espontânea, diga-se, não há qualquer... Ele vai até a sala e inicia a questão de vantagens e pedidos de vantagens e tudo mais, e bem como toda vez que também precisamos aplicar uma tese firmada pelo Tribunal Superior, é necessário que haja uma repercussão geral. Houve também a menção sobre o processo do STF, em que o recurso extraordinário, que diz que é sim lícita a produção de gravação ambiental. Porém, é importante dizer que nesse caso específico era um pedido da defesa para que fosse anulado o processo, e aqui, diferentemente, é um pedido da acusação. Por fim, acerca do poder religioso, eu venho aqui dizer sobre a ausência de tal abuso. Primeiramente, preliminarmente, é importante dizer que a inclusão desse fundamento foi feito por meio de um aditamento realizado pelo Ministério Público após a realização do saneamento do processo, bem como das audiências de instrução. É importante dizer que esse ato do Ministério Público é uma afronta direta ao princípio da estabilização da demanda. Não existe, há muita questão também de que se seria possível um aditamento de acordo com a lei eleitoral na ação judicial. Tal entendimento, inclusive, foi firmado durante o julgamento do caso da chapa Dilma Temer, em que não seria possível esse aditamento. Desse modo, não seria nem possível a análise desse poder religioso, dada a nulidade do aditamento realizado pelo Ministério Público. Mas, caso seja superado a questão da nulidade processual, é importante dizer que o poder religioso não tem sequer previsão legal. Tanto que a Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 9º, traz somente 2 possibilidades de abuso de poder: o poder político e o econômico. Além de que deve-se levar em conta a gravidade da conduta que aconteceu. Foram aproximadamente 200 eleitores que supostamente assistiram uma manifestação favorável. Contudo, o pleito se realizou com o voto de aproximadamente 5 milhões de votos foram para os candidatos. Ora, é interessante dizer aqui que como 200 votos seriam capazes de desequilibrar o pleito e, portanto, levar a uma cassação de mandato ou uma possível condenação a um tipo de abuso que sequer existe na lei. E também aqui... Doutora Vanessa, só para fazer uma intervenção aqui, para esclarecer um ponto, Vossa Excelência acabou de mencionar que seria um dado quantitativo, né? Quer dizer, o número de 200 eleitores não seria suficiente para alterar um resultado eleitoral. Mas será que esse não é um aspecto, entre outros, obviamente, se considerado de modo isolado, poderia ser, talvez, assim considerado. Mas, além disso, o fato de ter ocorrido, inclusive, disseminação de mensagens através de redes sociais, enfim, por parte desses 200 eleitores que estavam também presentes, né, nessa ocasião. Isso não deveria também ser considerado sob esse enfoque? Eu gostaria que a senhora me esclarecesse esse ponto. Do Dr. Wilson também. Dr. Wilson também quer se manifestar? Mas sim, por favor. Senhor presidente, eu aguardo a resposta da doutora sim, Vanessa. Tá bom. Então, doutora Vanessa, por favor. Com devido respeito, não há nos autos qualquer tipo de informação de que esses 200 eleitores foram quem repassaram essas mensagens, bem como não há qualquer comprovação
de que qual foi a extensão dos danos gerados por essas mensagens. E aqui também eu trago recentemente, inclusive, o entendimento dessa presente corte, inclusive na questão sobre a chapa Bolsonaro-Mourão, em que houve o arquivamento de uma AIGE, em que foi considerado que não teria como os candidatos controlarem os atos de terceiros, ou seja, não há qualquer prova nos autos de que foi uma ação orquestrada pelos candidatos. Então, como que pode ser tolhida essa expressão dos eleitores? E sobre a quantidade de, no caso, serem 200 ou 15 prints, é essencial que a acusação traga qual foi a extensão dessa utilização e bem como eles digam até que ponto realmente houve o desequilíbrio do pleito. Porque isso é uma questão bem comum que anda acontecendo principalmente após as eleições de 2018. Tá ótimo. Eu estou satisfeito. Passa a palavra ao ministro Wilson para a sua indagação também. Senhor presidente e doutor Caetano, nós percebemos que as duas bancas, tanto de acusação quanto de defesa, eles se baseiam muito em julgados dessa Suprema Corte Eleitoral e evidentemente que a jurisprudência ela é um norteador, né? É um garantidor da democracia e um norteador do operador do direito. Nós percebemos que a doutora Vanessa, em sua explanação, ela mencionou que há duas espécies de abuso e que a lei é clara nesse sentido e que o abuso do poder religioso ele não se encaixa, né? Ele não vem destacado pela lei. Mas nós também não podemos, nós como corte, não podemos nos esquecer que a jurisprudência muitas vezes cria, né? Ela não cria para desregular a lei, ela cria para regular atos atentatórios ou à dignidade da justiça, ou à dignidade eleitoral, ou à própria democracia. Então, doutora Vanessa, não é aqui um pito, mas, assim, nós estamos aqui para construir jurisprudência, para construir julgados, né? A jurisprudência, ela se constrói sozinha. Então, eu só precisava entender como eu fiz a indagação à banca de advogados dos recorrentes, eu preciso entender, porque, repito, o abuso do poder religioso, ele tem sido objeto de julgamento de inúmeros recursos nas cortes eleitorais estaduais. Ela está sendo cada vez mais demandada aqui na Suprema Corte Eleitoral e Sua Excelência diz que nós só temos dois tipos de abuso e não encontra-se aqui o abuso do poder religioso, mas a jurisprudência vem entendendo que ele existe. Então, eu só preciso, como julgador, e penso que o eminente presidente e o meu colega, doutor Caetano, o ministro Caetano, nós precisamos entender aonde aquele discurso não se encaixa em pedido explícito de voto ao candidato, ao seu cliente. Acho que essa pergunta é bem objetiva. Uhum. Por favor, doutora Vanessa, para a resposta. Sim, obrigada. Excelência, no sentido, o abuso do poder religioso realmente, inclusive, tem um julgamento com relatoria do Edson Fachin, que está em pauta, acerca do reconhecimento como um ilícito eleitoral autônomo. Contudo, é importante dizer que a participação em movimentos é essencial ao ser humano. O ser humano, ele é político. Portanto, ao enquadrar o abuso do poder religioso, nós precisamos trazer à tona também as questões sindicais, as questões de universidades. Então, qualquer tipo de manifestação que venha a ser feito nesses locais deve ser levado como uma espécie de abuso de poder, sendo que nem há sequer essa previsão expressa na Constituição e que, de fato, é muito gravosa ao candidato, porque leva possivelmente até uma cassação de mandato. Então, assim, a nosso entendimento, não houve um pedido expresso, já que, apesar de estarem presentes os funcionários, os candidatos, eles não participaram e nem fizeram esse pedido diretamente. Só por gentileza, gostaria de pedir um tempo para finalizar a pergunta. 2 minutos, por favor, Okay. doutora Vanessa. 2 minutos. Então, assim, a questão do abuso, ele deveria ter sido trazido também pela acusação de uma maneira que comprovasse a extensão dessa gravidade. Nós não estamos falando aqui de uma realização de um evento que contou com 2 milhões de pessoas. Estamos falando de um evento que aconteceu, que não tinha qualquer cunho nesse sentido,
bem como os candidatos não participaram e foi uma expressão de um terceiro, não tendo como candidato de qualquer maneira intervir, ou se no caso haveria de ter a prova de que houve a anuência, pelo menos, do candidato para isso, sendo totalmente uma expressão do eleitor. Vossa Excelência terminou a exposição? Só gostaria de finalizar com os pedidos, Sim, por gentileza. sim. Okay. Então, finalizo pedindo que seja julgado procedente o recurso ordinário, consequentemente, a improcedência do recurso ordinário dos recorridos, e que seja verificado todas as análises também das nulidades processuais, caso seja superada a análise do mérito, bem como a impossibilidade da reunião das ações e a necessidade do litisconsórcio passivo, caso seja verificado o abuso do poder religioso, como entendimento já afirmado para as eleições de 2016. E também sobre a arte proposta pelo Carlos Cunha, é importante dizer que a lei também é clara no artigo 41A, ao dizer que só será prevista a ação de investigação judicial desde o registro da candidatura, e que essa ação ela foi proposta antes do registro de candidatura. Por fim, agradeço a atenção de todos. Obrigada. Nós que agradecemos, doutor Lucas, doutora Vanessa, pelas sustentações. Vamos, então, passar agora à fase da réplica e, em seguida, da tréplica. Eu, então, tenho aí tenho que transmitir a palavra ao doutor Breno, que irá, dentro do prazo também agora de 3 minutos, poder proceder à réplica. Com a palavra, doutor Breno. Excelência, foi tratado pela defesa acerca da propaganda antecipada, acerca do abuso de poder econômico, do agitamento da AGE, entre outros fatores. Como mencionado, parece que eu estou parafraseando aí o que foi dito pela Corte, há sim que se reconhecer a função do Tribunal Superior, tendo em vista a necessidade de superação de entendimentos, em virtude da ordem democrática do Estado brasileiro. Há que se falar também sobre a propaganda antecipada, que ela se perfaz a pretensa candidatura, não perfazendo apenas a ideia de pedido explícito, ela também perfaz a ideia de pedido explícito de votos. Se trata de qualquer meio que leve ao conhecimento do eleitorado a candidatura, ainda que de forma dissimulada, podendo ocorrer, segundo o melhor entendimento, de forma expressa ou subliminar. Assim, o pedido explícito de voto não é requisito para sua caracterização. Acerca do abuso de poder econômico, é necessário observar, Excelência, a proporcionalidade, a razoabilidade em virtude da possível consequência de desequilíbrio do pleito. Foram realizados 75 eventos. Como 75 eventos não podem influenciar o pleito eleitoral? Isso é em decorrência a questão de inexistência de proporcionalidade e razoabilidade também em razão dos gastos. Foi-se falado acerca também, Excelência, de que o pedido... De que foi inobservado o contraditório e a ampla defesa. Ora, Excelência, ele falou, a defesa falou acerca da não existência de uma apresentação de laudo pericial. A defesa, por algum motivo, não juntou aos autos laudo pericial, sendo que inexiste nos autos qualquer observância de pedido da defesa por inexistência de contraditório ou de ampla defesa. No que tange a AIJA, Excelência, em que pese a alegação realizada pelos investigados de impossibilidade do aditamento, sustentada pela tese de que alargaria a demanda e traria fatos não indicados na propositura, o que causaria evidente cerceamento de defesa, o artigo 23 da Lei Complementar número 64 autoriza o tribunal a formar sua convicção em análise de fatos e provas não indicados pelas partes, se assim for necessário, para efetivar a tutela à legitimidade do pleito. O artigo supracitado teve sua constitucionalidade confirmada no plenário do Superior Tribunal Federal na oportunidade do julgamento da ADIM número 1082 do Distrito Federal. Ademais, conforme exaustivamente já exposto, a condução processual realizada pelo relator no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná foi observada a ampla defesa e o contraditório. Em relação à gravação ambiental, inexiste diligência no sentido de do interlocutor do funcionário
em caracterização do flagrante preparado. Existe uma diligência do próprio governador em oferecimento de cargos públicos. Doutor Breno, o tempo do senhor, infelizmente, se concluiu. Só por fim foi isso em relação à inexistência de flagrante preparado, e aí, seria isso. Tá ótimo, tá bom. Ficou bem clara com a parte final. Bom, vamos agora, então, finalmente à tréplica, também no mesmo prazo de 3 minutos. Passo a palavra ao doutor Lucas, que terá, então, pela equipe 147, a oportunidade de proceder à tréplica. Com a palavra, doutor. Excelências, é evidente que o que se pleiteia com essas ações é a propositura de um terceiro turno, um segundo turno no âmbito do Poder Judicial. Em relação à lisura do pleito, veja bem, excelências, não houve, dentro dos 8 milhões de eleitores aqui do estado do Paraná, a incidência do desequilíbrio do pleito. Vide que apenas 200 pessoas foram, de fato, participaram do evento do Centro Espírita e 15 mensagens foram propagadas nas redes sociais por terceiros, o qual não tinha ou não tem nenhum tipo de ligação com os acusados. Ademais, cabe aqui ressaltar que a gravação, de fato, foi em completa ilicitude, ainda sobre o perigo de estar aí conluiando com um flagrante forçado ou, de fato, forjado, porque não se tem ligação com os candidatos nesse fato. Houve sim um interesse de terceiros que fizeram a gravação, que partiu do próprio interlocutor, o que por si só já é um absurdo. Em relação agora à prova do Ministério Público em relação às contas do partido. Ora, excelências, o ônus da prova é de quem acusa. Quem deveria ter juntado materialmente uma prova que fosse minimamente aceitável e a ponto de se produzir uma prova em contrário era o Ministério Público ou os que acusam. Veja que foi juntada a estimativa de gastos, não tem um valor quantitativo, não tem um valor líquido e apurável, é apenas a estimativa do Ministério Público. Veja que indispõe de qualquer matéria formal ou de legitimidade, visto que não existe perícia contábil em relação a esses valores. E como já dito anteriormente, a pré-campanha não dispõe de limite sobre quantos eventos podem ser feitos. 75 eventos é completamente possível, visto que qualquer um poderia ter feito. São manifestações públicas da própria sociedade em relação ao apoio aos partidos. A gente não pode privar o eleitor de se manifestar. O eleitor, o ser humano, é um ser político. Ele pode e vai, dentro da sua liberdade de expressão, fazer com que seja ouvido ou se faça ouvir, que de fato foi o que aconteceu. 75 eventos não representam nenhuma ilicitude em relação à Lei 9.504 de 1990, visto que não existe limite, tanto de gastos públicos, tanto de eventos que podem ser realizados dentro desse período. E, ademais, sobre a captação de sufrágio eleitoral, vide, excelência, que a alegação diz que a gravação foi em função da compra de votos. Ao tempo da gravação, os candidatos ainda não eram, de fato, candidatos. Não tem como você pedir voto por uma coisa que você nem sabe que vai acontecer ainda. A candidatura veio a ser proposta depois, eles foram impetrados do devido registro posteriormente à gravação. Então, com isso, eu finalizo a minha fala. Muito obrigado, doutor Lucas. Eu agradeço as duas equipes pelas sustentações feitas. Acredito que temos a corte tem um trabalho aí enorme a ser feito, né? O julgamento não sairá imediatamente, nós vamos ter que deliberar, né, em reunião fechada, né? No caso aqui, por força até das regras da competição, mas eu queria já parabenizar as duas equipes pelo brilhantismo das duas exposições, né? Tanto equipe 242 quanto da equipe 147. Queria passar a palavra ao ministro Caetano para também suas considerações finais e em seguida o ministro Wilson. Por favor, ministro Caetano. Presidente, colega Wilson, de forma extremamente breve, eu quero me dirigir aos 4 participantes, 4 advogados, e quero lhes dizer que as 4 participações foram excelentes.
que não lhes deve deixar tranquilo, porque o nível dessa competição está altíssimo, tenho visto nas outras participações, de todos os candidatos que avaliei até agora e de todas as manifestações que vi até agora. Obviamente que dei nota maior para algum ou para outro, mas eu poderia dizer que qualquer um deles poderia ser o melhor orador e qualquer dupla poderia ser vencedora. Então, vocês estão mantendo este altíssimo nível dessa competição. Meus parabéns a vocês 4. Ministro Wilson, por favor. Senhor presidente, ministro Guilherme, meu querido colega ministro Caetano, todas as duas bancas de advocacia e todos os nossos, aqui no TRE de Santa Catarina eu chamo dos nossos colaboradores eleitorais, né, a doutora Laila e o doutor Marcelo e os demais. Senhor presidente e doutor Caetano, nós aqui, caso julguéssemos ou caso julgássemos referido processo, eu digo que nós estaríamos praticamente realinhando três temas que mais nos assoberbam aqui, que mais nos demandaram aqui nas eleições de 2016. Eu já fazia parte da corte aqui em Santa Catarina, sobre pré-campanha ou pré-candidatura, né? Nós temos aqui verba, nós temos aqui abuso de poder religioso e uma alegada extemporaneidade ou tanto numa pré-demanda de uma AIME ou de uma AIGE e depois num ato posterior, se eu não estou enganado, após a audiência, a propositura de uma emenda no que se refere ao abuso do poder religioso. Ou seja, se nós, de fato, nos debruçássemos sobre esse julgamento, provavelmente, doutor Guilherme, a nossa sessão secreta ia demorar aí alguns dias, né? Possivelmente, essa vai ser a minha última oportunidade de falar com a doutora Milena, com o doutor Lucas, com a doutora Vanessa e com o doutor Breno. Então, se a doutora Laila me permite, muito rapidamente, tecer alguns comentários, porque, primeiro, eu não sou professor, não nasci para ser avaliador, né? Sou advogado há 21 anos, estou na Corte Eleitoral, vai se completar 4, e tal qual falou o doutor Caetano, nós temos aqui 4 brilhantes futuros advogados ou 4 brilhantes já patronos, né, preparados, dá para ver que estudaram. O doutor Guilherme tem muito mais experiência do que eu no que se refere a um tribunal, tal qual o doutor Caetano. Agora, eu só peço para vocês que esse é o primeiro Electoral Multi-Court. Provavelmente nós teremos muito mais e os senhores voltarão a participar. Quando vocês forem explicar um caso, quanto mais pausado e mais referência os senhores fizerem a quem está julgando, é melhor para nós compreendermos, entende? Por quê? Porque a gente precisa saber de qual assunto exatamente você está tratando naquele tempo. Eu, como advogado fora da corte, quando vou fazer as minhas sustentações orais, é difícil você cumprimentar, ser elegante, saber se expressar e, além de tudo, tu fazer o principal, que é fazer a mente dessas pessoas que estão aqui, né, agora virtualmente, mas lá pessoalmente, quando a gente não está em época de pandemia, eles entenderem o que você quer dizer. Então, assim, em 15 minutos isso é muito difícil. Em 7,5, que é o que deram para, né, o que vocês tentaram, é muito mais. Então, veja, não estou aqui, doutora Laila, se eu estiver me ultrapassando aqui, a senhora só faz uma observaçãozinha ali, que é a última vez que eu vou conversar com eles, passo o meu telefone celular para eles, meu WhatsApp, eu fico à disposição. Mas é o quê? Porque o julgador, o doutor Guilherme, por exemplo, quando ele vai para a sessão dele, ele julga 200, 300 processos. Então, assim, para a gente se ater a cada um desses, então os senhores imaginam,
são temas difíceis, né? Temas extremamente complexos para a formalização de novos julgamentos, porque são 3 temas que as cortes, vocês sabem, vocês estudam direito eleitoral, elas se modificam, as cortes eleitorais, elas se modificam de uma forma muito rápida, de 2 em 2 anos, e durante esses 2 em 2 anos elas vão se modificando de acordo com o tempo. Então, você nunca estabelece uma correlação jurisprudencial. Para começar por aí, o direito eleitoral ele é muito difícil por causa disso. Então, quando vocês se pronunciam numa corte eleitoral, vocês têm que ser reto, preciso. Então, assim, lá na igreja foi dito isso. A campanha começou dia tal e a ação foi proposta dia tal. Ou isso ou aquilo. Para quê? Para que nós, quando a gente vai se debruçar sobre o caso de vocês, a gente diga, mas o doutor Lucas destacou isso, o doutor Breno destacou aquilo, a doutora Milena aquilo, a doutora Vanessa aquilo. Isso é só uma dica, né? As notas, obviamente, estão aqui. Não nasci para ser julgador de notas, né? Enfim, mas eu gostaria de parabenizá-los. Uma segunda-feira de manhã, os senhores estarem com essa energia. Sustentação oral não é leitura, que fique claro. O desembargador e o ministro que está ali para entender o teu caso, se ele quisesse que fosse leitura, ele teria passado domingo à noite lendo teus memoriais. Porque é exatamente isso que a gente faz um dia anterior, né, ou na semana anterior aos julgamentos. Então, vocês têm que se ater aos fatos retos. Os memoriais a gente já recebeu, né, o julgamento do tribunal, do juiz sentenciante, do tribunal ACO e os memoriais a gente já conhece. Então, assim, esses detalhes, eles são muito importantes na análise, né, de um julgamento. E aqui fica só uma observação para as duas equipes. A quantidade de votos comprados ou deixar de comprar, ele independe para uma cassação. Então, quando os senhores estiverem diante de um caso real a respeito de compra de voto, se é 1, se é 200, se é 5 milhões, os senhores estudem bem a composição da corte que está no momento, principalmente porque, como eu disse, a corte ela é mutável, rapidamente mutável, né? Então, eu acho que esse entendimento principal, o que eu poderia dizer para os senhores hoje é que, na justiça eleitoral brasileira, o conhecimento do advogado, na forma que a corte hoje composta tem, é muito importante para ela primar a defesa de vocês, porque se a corte eleitoral que está composta hoje nunca se pronunciou a respeito de uma, como o doutor Caetano pontuou bem, de uma gravação lícita ou ilícita, ambiente público ou privado, como disse o ministro Guilherme, por mais que o STF diga isso ou aquilo, nós estamos falando em direito eleitoral. Claro que o STF é a última voz, é dela que vai partir o entendimento, mas também não se esqueçam que o STF também muda os seus posicionamentos, e o mais recente, um dos mais importantes para a justiça eleitoral foi justamente no que se refere à licitude ou ilicitude da gravação ambiental. Então, gostaria de parabenizar a todos. Desculpa, senhor presidente, por ter falado demais, mas os senhores foram claros, não tão objetivos quanto precisa ser numa sustentação oral, mas foram claros, nós entendemos, e eu espero que vençam melhor. Bom dia a todos, um abraço de Santa Catarina para todo o Brasil. Muito obrigado, ministro Wilson. Acho que com essa última fala ficou muito claro aí, né, realmente o perfil aí desse momento que nós passamos. Eu, como estou pela primeira vez aqui participando dessa avaliação aqui da competição, a minha impressão também foi muito boa, né? Então fica já o registro aqui. Como jogador, obviamente, eu teria muita dificuldade, como já disse, até para proferir um julgamento em razão da magnitude aqui das alegações e das argumentações que foram apresentadas. Mas faço minhas as palavras dos ministros Caetano e Wilson na referência elogiosa às duas equipes, né? Infelizmente, nós vamos ter que definir, né, qual das duas poderá vir a ser considerada vencedora, né? Se desse para ser empate, talvez, né? Mas não tem como, então vamos ter que definir a partir dos critérios que a competição estabeleceu, né? Que nós temos para fazer esse registro. Então, saudar aí, então, os nossos competidores Milena e Brennan,
Vanessa e Lucas, né, registrar a nossa satisfação, dizer também do apoio aí que a doutora Laila, a doutora Monique, o doutor Marcelo vem nos dando, né, muito antes do início aqui. A gente está participando desse momento, mas tudo isso começou muito lá atrás, né, algum tempo atrás, e não fosse o trabalho da doutora Laila, né, do doutor Marcelo, da doutora Monique, do Otávio, enfim, nós não estaríamos em condições de chegarmos até esse momento. Tá? Então, eu vou passar a palavra à doutora Laila. Eu acho que ela tem como aí conduzir o encerramento aí dos trabalhos. E registrar a minha grande satisfação estar participando aqui e fazer um registro especial à minha colega, doutora Vânia Aieta, né, que é minha colega da Faculdade de Direito da Universidade do Estado de Janeiro, responsável pela minha vinda para cá. Né? Então, fazer esse registro especial à doutora Vânia. Tá bom? Doutora Laila, com a palavra aí, por favor. Muito obrigada, doutor Guilherme. Em nome da comissão, agradeço demais aos nossos excelentíssimos avaliadores. Como o doutor Marcelo disse, essa competição está correndo tão bem graças aos competidores e os avaliadores que estão fazendo isso de uma maneira brilhante. A participação, a dedicação, muito, muito obrigada e parabéns, equipes. Eu estou reiterando, em todas as sessões, as nossas expectativas eram altas, mas os senhores conseguem sempre superá-las. Meus parabéns. E, doutor Guilherme, nos vemos na próxima sessão, que também será um dos nossos avaliadores mais assíduos. Estreou hoje, mas ainda terá várias. E peço aos avaliadores que, por favor, procedam ao preenchimento das fichas de avaliação. Estou disponível para qualquer auxílio que seja necessário. E vamos encerrar a sala agora, ok? Tá bom. Tchau, tchau. Boa sorte, gurizada. Boa sorte, rapaziada. Vamos estudar, hein? Isso aí.